Item na história de vida de hoje, vamos ouvir uma história muito interessante e atraente sobre uma cunhada paqueradora. Item desde o dia em que Daniel, o irmão mais novo do Sr. Guilherme, trouxe Elvia para morar em casa, coisas começaram a acontecer, a causar problemas. Daniel faz negócios em Doha, no Catar, há muito tempo, quase 4 anos, mas ainda não se preocupou em se casar. Há 3 anos, ele trouxe uma jovem para apresentar à família. O professor disse para fazer negócios com alguém de lá. Naquela época, Elvia também estava na casa dos 40 e não tinha marido nem filhos. Corria o boato de que ela era comerciante de frutas, e quando conheceu Daniel, achou adequado, então se casaram. Mas não sei se é verdade ou não, mas o estilo de Elvia era completamente diferente. Ela se vestia de forma chamativa, tinha o rosto muito maquiado, os olhos tatuados, os lábios tatuados e os braços também tinham algumas tatuagens. Ela falava com elegância, brilho e saliva. Quando as pessoas a viam, ficavam enojadas e balançavam a cabeça. Não entendiam por que Daniel trouxera aquela dívida para cá. Disseram que ela era comerciante, mas provavelmente era prostituta. Se não sabiam, sabiam, mas ninguém se importava. Os homens têm quase 40 anos, e agora que têm uma esposa, são considerados sortudos. Os mais velhos também têm um ditado: é melhor casar com uma moça do que casar com uma mulher e ela se tornar prostituta. Bem, os irmãos simplesmente deixaram para lá, na esperança de que, depois do casamento, os dois se ajudassem e trabalhassem juntos. Item havia apenas 2 irmãos na casa. O Sr. Guilherme morava no andar de cima, e Daniel morava no andar de baixo, separados por uma vala. Como o terreno ficava no campo, parecia um pouco distante. Elvia se mudou para cá e eles não se casaram. Depois de viverem juntos por quase 2 anos, Daniel morreu em um acidente de trânsito. Elvia mora sozinha, criando o filho até agora. O menino tem quase 4 anos. Item quanto ao Sr. Guilherme, ele também completa 50 anos este ano. Casou-se com a senhora Hilda e teve um filho e uma filha. O mais velho estuda numa universidade em Hanoi, enquanto a filha mais nova, com mais de 10 anos, mora com ele e a esposa. A vida do casal nunca teve altos e baixos, mesmo os menores. Mesmo assim, era feliz e tranquila, mas desde que a cunhada dele chegou, as coisas mudaram, principalmente depois que Daniel, seu irmão mais novo, faleceu. Item naquela época, por achar que o irmão mais novo tinha acabado de falecer e que Elvia estava ali há poucos anos como nora, o Sr. Guilherme a princípio sentiu pena. Como era mulher e criava um filho sozinha, vinha visitá-la com frequência. Era sempre quando a sobrinha tinha pouco mais de 1 ano, então ele vinha visitar e incentivar a cunhada. No início, ele só se importava com a família. O tio dele tinha falecido, então ele ainda tinha o tio. A cunhada dele veio para cá, para uma terra estranha, sem parentes. Ele se preocupava com ela como se fosse sua irmã. A senhora Hilda, sua esposa,
naquela época não se importava nem pensava em nada. Ele só pensava que eram irmãos, então vinha perguntar por eles e compartilhar suas dificuldades. Inesperadamente, durante esse processo, o próprio Sr. Guilherme desenvolveu sentimentos pela própria cunhada. Esta é uma história real. A criança era pequena, então Elvia ficava em casa o tempo todo. Ela se vestia de forma tão reveladora e confortável. Embora seu marido frequentemente a visitasse, mas com sua natureza sedutora, Elvia simplesmente ignorava. Como se não fosse nada. Elvia frequentemente usava pijamas folgados, usando a desculpa de que a criança ainda era pequena e precisava amamentar regularmente. Então Elvia nunca se dava ao trabalho de usar calcinha, apenas flertava livremente. Uma mãe solteira, então cada parte parecia rechonchuda e cheia. Toda vez que o Sr. Guilherme vinha visitá-la, Elvia estava tão radiante. Mesmo que ela tentasse evitar o contato visual, era impossível não atingi-la mentalmente. Ele era um homem, também bastante exigente nesse assunto. Sempre alegre, cheio de paixão. Dona Hilda ficava em casa, trabalhando o ano todo, na lavoura, com uma aparência velha, murcha, sem vitalidade. Então, quando viu a cunhada daquele jeito, o Sr. Guilherme também ficou muito comovido. Sua mente começou a ter pensamentos sujos, amando secretamente a cunhada, sem perceber. Sempre que tinha oportunidade, inventava uma desculpa para visitar o sobrinho. Ele dizia que estava visitando o sobrinho, mas seu objetivo principal era ir ver a cunhada. Mas tenho que admitir, uma mãe solteira é um espetáculo para se ver. Como Elvia tinha acabado de dar à luz, ela estava muito bonita. Sua pele era rosada e radiante, como um ovo descascado, macia e suave. A beleza do flerte sempre atraiu estranhamente os homens. Mesmo sendo um jovem sem esposa, olhar para Elvia o deixava com inveja, sem falar no Sr. Guilherme. Ao ver a atenção especial do cunhado, a princípio, Elvia o admirou muito. Tudo o que lhe pediam, ele fazia. Além disso, ele também era muito atencioso. Mas, aos poucos, Elvia notou algo estranho em seus olhos. O Sr. Guilherme a olhava com frequência, prestando atenção em certas partes do seu corpo. Assim, Elvia compreendeu o quanto ele a desejava. Percebendo isso, outras pessoas o teriam evitado imediatamente. Mas, desta vez, Elvia ficou muito satisfeita. Ela não era apenas uma playboy, uma pessoa depravada, mas também tinha a mente muito aberta nesse aspecto. Além disso, ela não era diferente do Sr. Guilherme, suas necessidades eram ainda maiores. Então, esse anseio, em seus pensamentos, os fez se entenderem melhor. No passado, quando tinha um marido, ainda tinha um marido para servi-la. Agora que seu marido se fora, ela tinha que suportar isso. O sangue do desejo nela estava sempre queimando. Era preciso dizer que a necessidade de Elvia era mais forte do que a de qualquer outra pessoa naquela pobre aldeia. Olhando para a figura rechonchuda de Elvia, ela soube imediatamente.
Ela havia rido disso há muito tempo, antes de se casar, mas agora se tornará um instinto. Tornou-se um prato indispensável. O Sr. Guilherme estava desmamado. Embora fosse velho, ainda parecia muito bonito e saudável. Aos olhos de Elvia, essa pessoa era mais do que capaz de satisfazê-la. Ao seu redor, ninguém conseguia encontrar um parceiro para ela, o que também era impossível. E o mais próximo e mais fácil de seduzir era apenas seu cunhado. Então, como ela poderia deixar isso escapar? Na frente do Sr. Guilherme, Elvia sempre se vestia da maneira que ele achava mais bonita. O que precisasse ser revelado, que fosse revelado, contanto que atraísse a atenção de seu cunhado. Às vezes, Elvia era tão despreocupada que até trocava de roupa na frente do Sr. Guilherme. O Sr. Guilherme não se importava se ele estivesse lá, mas sempre que isso acontecia, sentia-se inquieto e faminto, com vontade de mergulhar e devorar a comida deliciosa à sua frente. Afinal, ele e Elvia tinham um relacionamento familiar, então o Sr. Guilherme não podia ser tão imprudente. Fazia quase um ano desde a morte do marido dela, e ela nunca mais fizera aquilo, então às vezes Elvia ficava confusa e muito ansiosa. Sempre que via o Sr. Guilherme, dizia docemente: Ei, me ajude com isso, me ajude com aquilo, e até o tocava deliberadamente. Ela se comunicava apenas através dos olhos. Fazia tudo o que podia para fazer o Sr. Guilherme se apaixonar perdidamente por ela. Toda vez que isso acontecia, o Sr. Guilherme ficava nervoso. À noite, quando se deitava ao lado da velha esposa, sua mente se enchia de pensamentos sobre a cunhada ao lado. Só o charme da cunhada conseguia fazê-lo se apaixonar perdidamente por ela. De vez em quando, ele dava dinheiro às escondidas para Elvia e, se tivesse algo delicioso, trazia às escondidas para ela. Ele deu a desculpa de levar o presente para a neta, mas, na verdade, a garotinha não sabia comer. Embora não dissessem isso em voz alta, ambos entendiam o que o outro desejava em seus corações. O desejo nos olhos um do outro dizia tudo. Quando os instintos animais afloravam, as pessoas podiam fazer qualquer coisa imoral e ilegal. A história de cunhados fazendo sexo não é mais uma raridade na sociedade atual. Certa tarde, como em tantas outras vezes, ao ver a esposa indo para o campo, o Sr. Guilherme negligenciou o trabalho e foi às escondidas à casa da cunhada brincar. Era o mesmo olhar amoroso de ambos, e era o dia em que Elvia mais ansiava por isso. A selvageria dos dois se revelava para o exterior. O Sr. Guilherme entrou sorrateiramente, usando a desculpa de estar segurando o neto. Elvia tentou de todas as maneiras fazer com que ele não suportasse. Aqueles toques leves faziam os dois quererem explodir. Elvia embalou o filho para dormir, colocou-o na cama de bambu do quarto e, imprudentemente, puxou o Sr. Guilherme para dentro do quarto. Antes que o Sr. Guilherme pudesse sequer pensar nisso, Elvia trancou a porta e o abraçou com força. Irmão, eu não aguento mais. Vendo você, não consigo me conter. Et tia me solta. Por que você está fazendo isso? Em plena luz do dia,
E se alguém entrar aqui? Mas, irmão, me ajude, eu não aguento mais. Toda vez que te vejo, eu só quero te comer vivo. Calma, você é minha cunhada. Não faça nada de mal. Certo, saiam. Se alguém entrar agora, vão entender errado e estaremos mortos. Você sabe que eu gosto de você também, né? Estou aqui agora, faça o que quiser. Aquele abraço fez o Sr. Guilherme enrijecer, sua respiração parecia instável. A natureza animalesca e luxuriosa explodiu rapidamente novamente. O corpo da cunhada pressionava-o firmemente, algo com que sonhava todos os dias. Agora, era como se uma corrente elétrica o percorresse. E estar em um espaço escuro, apenas os dois, tornava tudo ainda mais fácil. Ele não conseguia acreditar que a cunhada fosse tão ousada. Nesse momento, só conseguiu murmurar: mas, afinal, você é minha cunhada. Fazer isso não é certo. Eu me sinto muito culpado em relação ao Daniel. Tia, por favor, não faça isso. Meu irmão ainda não terminou o luto. Então, por favor. Você sabe como fico chateada toda vez que você vem aqui? Estou em privação há mais de um ano. Não suporto ver você. Me ajude, senão vou enlouquecer. A mão do Sr. Guilherme também começou a subir até a cintura de Elvia. Ele começou a sentir sua maciez. Havia muita luta em sua mente. Seu irmão nem havia trocado de roupa ainda, e ele estava naquela mesma casa. Seria pecado demais fazer isso agora? Mesmo pensando assim, ele não conseguia superar a luxúria que o controlava com mais violência. Elvia ainda olhava para o Sr. Guilherme apaixonadamente, ainda agindo coquete como uma amante. Agora, ela não achava mais que aquele era seu marido, que isso não era mais importante. Então, quando ela não conseguiu se controlar, os dois se lançaram loucamente um contra o outro. Ignorando o filho dormindo do lado de fora, ignorando o altar do marido ainda do lado de fora, Elvia e o Sr. Guilherme se possuíram loucamente naquele momento pecaminoso. Eles se carregaram até a cama onde Elvia e Daniel dormiram um dia, rolando para frente e para trás como uma batalha. Na verdade, explodiu a ponto de ser intenso. Esse sentimento secreto tornava ambos ainda mais sublimes. Elvia estava satisfeita com a maturidade do cunhado. O Sr. Guilherme estava encantado com a nova beleza salgada de Elvia. Parecia que ambos haviam perdido completamente a razão e a personalidade como seres humanos. Só pararam quando ouviram o choro do filho lá fora. Separaram-se rapidamente. Vestiram-se às pressas e Elvia saiu para confortar o filho como se nada tivesse acontecido. Parecia que essa intimidade rápida não era suficiente para satisfazer seus instintos animais. Elvia queria mais. Queria ser libertada muitas vezes assim. E ele não sabia quando, mas o Sr. Guilherme havia se apaixonado pela cunhada. Sua mente estava completamente tomada por Elvia. Os dois continuaram assim, secreta e secretamente, por um longo tempo.
O Sr. Guilherme havia se transformado completamente em uma pessoa diferente. Ele costumava amar muito a esposa e os filhos, mas agora era tão superficial. Ele quase não tinha para gastar com a esposa e não mimava os filhos como antes. Ele dava todo o seu amor à cunhada. Sempre que tinha chance de ficar longe da esposa, ele ia até lá. Às vezes, ele dava uma desculpa para ajudar Elvia no trabalho. Às vezes ele a servia de outras maneiras. Muitas vezes, quando ela estava ocupada com trabalho de carpintaria para um cliente e não podia ir até lá, Elvia fingia levar seu bebê para a casa do Sr. Guilherme para brincar. Os dois atuavam na frente da dona Hilda como atores profissionais. Quando a esposa do Sr. Guilherme estava em casa, Elvia perguntava sobre isso e aquilo, mas quando ela não estava, Elvia flertava e se comportava de forma mimada, como se fosse o marido. É a Hilda? Tia Elvia, o Bim veio visitar? Entre. Sim, querida, venha brincar. Ficar sozinha em casa é chato. Ah, tudo bem. Somos parentes. Venha. Ou por que você não fica aqui e janta com a gente hoje? Eu mato o ganso. Ok, vou passar aqui e brincar um pouco com você. Depois vou para casa. Elvia não conseguia ver o Sr. Guilherme, então perguntou: Ah, onde está o Vim? Faz tempo que não te ouço. Ele está lá atrás. Certo, deixe-me levar o bebê para fora. A senhora. Hilda não suspeitou de nada, pensando que eram irmãos normais. Ah, você não vem brincar comigo há alguns dias. O quê? Estou com tanta saudade, disse Elvia, olhando ao redor. O Sr. Guilherme se assustou ao ouvir isso. Vamos, fique de boca fechada, fale baixo, caso sua irmã ouça. Ando tão ocupado esses últimos dias, preciso terminar de arrumar a cama para o hóspede primeiro, e ela precisa ser entregue em alguns dias. Quando estiver pronta, vem aqui que eu te compenso. Ah, sua cama, esqueci há quanto tempo, ela também está quebrada, venha consertá-la. Essa garotinha, o que ela sabe? Não tem ninguém aqui, só tenho medo que você descubra. E a Hilda desconfia de alguma coisa sobre nós? Você também precisa ter cuidado. Ela provavelmente não desconfia de nada. Ela está ocupada com trabalho na fazenda o dia todo, trabalhando no campo a noite toda. Então como ela poderia saber de alguma coisa? Imagine só como se eu estivesse vindo brincar com você, quem ousaria pensar em algo ruim? Ao ouvir isso, Elvia ficou feliz, sentiu-se mais apegada ao cunhado. Segurou o bebê com a mão esquerda, mas com a direita tentou puxá-lo para a cozinha, roubando-lhe um beijo na bochecha para acalmá-lo. Sinto tanta saudade. Depressa, quando terminar, venha até mim, estou tão impaciente esperando. Pare de agir assim. Se alguém te vir, você morre. Fique de boca fechada, afinal somos cunhados. Não vá tão longe assim. Certo, vá para casa, vem aqui de vez em quando, veja, vem aqui com frequência assim. A esposa vai saber, ela vai ficar desconfiada. Você tem que ter certeza.
Afinal, somos parentes, não há nada a temer. Ok, vou para casa agora. Lembre-se de vir aqui agora mesmo. Assim que os dois estavam saindo, a filha mais nova do Sr. Guilherme os viu do andar de cima. Ela viu a tia Elvia segurando a mão do Sr. Guilherme enquanto saíam, com os olhos cheios de amor e confusão. Elvia também sabia da descoberta, mas agiu como uma criança que não sabia de nada, então não prestou atenção. Mas os dois não sabiam que a menininha também havia se dado conta. E naquela noite, ela contou tudo à senhora. Hilda, Por que você não vai dormir? O que está fazendo aí sentado? Mãe, tenho uma coisa para te contar. Ai, meu Deus, acho que tem alguma coisa rolando entre o papai e a tia Elvia. Hoje à tarde, quando a mamãe estava no campo, a tia Elvia veio brincar, e as duas até foram para a cozinha de mãos dadas. Bobagem! Você! O que as crianças sabem? Bobagem! Seu pai é descalço e tem olhos grandes, sua mãe também odeia isso, sem falar em forasteiros, e aquela tia é sua tia. Não diga bobagem. Embora tenha dito isso ao filho, Hilda também teve que refletir sobre isso em seu coração. Embora fosse uma história de criança, ainda persistia em sua mente. A partir de então, Hilda também começou a prestar mais atenção a cada ação do marido. Naquela noite, antes de ir para a cama, Hilda lembrou ao marido: Ei, Sr. Guilherme, o senhor notou como a tia Elvia anda estranha ultimamente? Ela parece tão paqueradora e caprichosa. Eu odeio isso. Ela parece tão alegre e animada. O Sr. Guilherme respondeu imediatamente: Como eu saberia disso? Haha, é vermelho? Eu não me importo. Por que você se importa? Está tarde, vá dormir. Amanhã temos que ir para o campo. Dona Hilda notou o comportamento estranho do marido e percebeu. De agora em diante, ela definitivamente diria à filha para ficar de olho no relacionamento do marido com a cunhada ao lado. No dia seguinte, quando a esposa já tinha ido cedo para a roça, o Sr. Guilherme estava ocupado terminando o trabalho para poder ir para o outro lado com a cunhada Elvia. Sempre esperando o marido, o Sr. Guilherme às vezes saía para o quintal, fingindo pendurar roupas ou fazer biscates para ver se o cunhado estava em casa. Elvia era tão viciada no Sr. Guilherme que ia até o fundo do jardim ao lado da casa dele e gritava cof cof como um convite para ir até lá. Muitas vezes, à noite, ela se vestia com elegância, carregava seu bebê e ia até a casa do Sr. Guilherme, deixando-o desconfortável de tanto fazer isso. O Sr. Guilherme enlouqueceu. Um dia, apesar de estar ocupado com o trabalho, sempre que sua esposa estava fora, ele se esgueirava até a cerca da casa de Elvia. Elvia colocava seu bebê na rede, e então os dois desciam para a cozinha para fazer alguma coisa ruim. Desde aquele dia fatídico em que dormiram juntos, esses dois tiveram inúmeros casos de amor. Às vezes no quarto, às vezes na cozinha, às vezes até no jardim ao lado da casa do Sr. Guilherme. A sensação de segredo deixava os dois tontos.
Elvia era tão má que sempre pensava no Sr. Guilherme como uma ferramenta para liberar seus instintos. Às vezes, ela até pensava que era o dever do cunhado. A luxúria havia transformado os dois. Como poderia existir uma família tão infeliz e miserável neste mundo? Havia tantas mulheres que teriam um caso até com a própria cunhada. Isso mostra a importância do caráter de uma pessoa. Esse relacionamento durou quase 2 anos. Pessoas que tinham relacionamentos fora do casamento costumavam ser descobertas depois de alguns meses, mas, bem ao lado, a senhora Hilda nem sabia. Ela não prestava muita atenção ao marido. De manhã à noite, ela estava absorta nos campos. Nesta aldeia, com que frequência um caso tão chocante acontecia? E mesmo que acontecesse, como ela poderia acreditar que seu marido seria envolvido nisso? Esta noite, ao trazer a filha de volta para sussurrar para a mãe, a senhora Hilda começou a se preocupar mais. Mãe, você não viu o papai mudar muito ultimamente? Eu o vejo indo muito para a casa da tia Elvia. Às vezes, eu até o vejo pulando a cerca para ir lá, mãe. Sempre que a mamãe sai, o papai vai lá na hora, velho. Ah, você está pensando bobagem. Vejo que seu pai continua o mesmo, não tem diferença nenhuma. Vou te contar uma coisa baixinho. Ontem à noite, quando você foi à reunião da aldeia, meu pai estava sorrindo ali. Vi que meu pai estava nervoso, então o segui. Assim que entrei, a tia Elvia entrou correndo e abraçou meu pai com força. Fiquei com tanto medo que voltei correndo imediatamente. Você sabia disso. Por que não me contou antes? Eu te avisei ano passado, mas você não me deu atenção. Você até me deu uma bronca. Ultimamente, sinto que o papai não se importa muito comigo. Quando a tia Elvia me trouxe aqui, o papai me abraçou e me amou ainda mais do que a você, mãe. Certa vez, ela disse que era um erro, mas a filha repetiu tantas vezes que ela começou a duvidar. De fato, era verdade. Ultimamente, ela notou que ele havia mudado bastante. Antes, ele costumava levar a esposa e os filhos para encontros íntimos 1 ou 2 vezes por mês, mas agora estava completamente infeliz e incapaz de fazer qualquer coisa. Se ele amava os netos, por que não vinha para cá de verdade? Por que tinha que se esconder e se esgueirar? A senhorita Elvia era jovem e bonita, sempre vestida de forma reveladora. Como um homem poderia evitar a sedução? Esses pensamentos não paravam de passar pela sua cabeça, mas ela não podia fazer nada, pois não conseguia pegá-la em flagrante. Na manhã seguinte, enquanto ela colhia as últimas mudas de arroz no campo para cumprir o cronograma, a filha mais nova de Hilda saiu correndo. Mãe, mãe, vem para casa. Papai foi na casa da tia Elvia. Ele está lá dentro há meia hora. Não saiu e até trancou a porta. Mãe, vem para casa agora. Ao ouvir isso, a senhora Hilda deixou a pilha de mudas de arroz ali e voltou correndo o mais rápido que pôde. Enquanto corria, murmurou: Então, desta vez,
Vou pegar vocês em flagrante. Vocês estão mortos para mim, seu bando de desgraçados. Desta vez, vocês não podem discutir. Ela vinha vigiando aquele casal há muito tempo, mas não tivera a chance de pegá-los em flagrante. Aonde quer que fosse, o que quer que fizesse, precisava obrigar a filha de 11 anos a vigiar o pai. Ela temia que, se deixasse o marido escapar, ele estaria se escondendo com a cunhada. Na verdade, ela nunca o pegara em flagrante, apenas ouvindo boatos na aldeia e vendo a filha algumas vezes. Ela estava muito brava, mas não havia nada que pudesse fazer. Ela correu direto para a casa de Alvia, chutou a porta e entrou, com o rosto cheio de indignação. Onde, suas vadias? Vocês duas estavam se enfiando uma na outra. Venham aqui para eu ver. Seus desgraçados! Vocês perderam o marido e agora estão tentando seduzi-lo. Quando a senhora Hilda entrou correndo em casa, não encontrou o marido em lugar nenhum. Viu apenas Elvia dobrando os cobertores na cama. Suas roupas estavam desgrenhadas e suas roupas íntimas ainda penduradas. A senhora Hilda sentiu claramente que aquelas duas pessoas tinham acabado de fazer algo indecente. Elvia também ergueu os olhos, com o rosto cheio de desafio. Irmã Hilda, o que a senhora está fazendo? Por que invadiu minha casa desse jeito? Que bobagem a senhora está falando? Você dormiu com meu marido e agora continua se fingindo de inocente? Meu filho viu tudo. Parem de discutir. Fale direito. Afinal, você é minha cunhada. Quem dormiu com seu marido? Você viu com os próprios olhos. Está planejando me incriminar? Me avise quando me pegar em flagrante. Saia da minha casa. Você é uma vagabunda. Não vai poupar nem o seu marido. Vou mostrar para a vila inteira, para o país inteiro, a sua verdadeira face. Você tem tanto azar de ter uma cunhada como eu. É mesmo? Eu te desafio. Me avise quando me pegar em flagrante. Se você tem marido, vá e fique com ele. Não venha aqui falar bobagem. Que pessoa sem vergonha, sem vergonha. Eu sei tudo sobre vocês. Se eu pegar vocês em flagrante, vou te despedaçar, seu desgraçado. Se você está com fome, vá lá e encontre. Por que você está de olho no seu cunhado? Seu imoral. Mais uma vez, a senhora Hilda teve que ir embora com raiva. Várias vezes ela quis pegar o marido, mas não conseguiu. Ela estava com muita raiva, mas não havia nada que pudesse fazer. Sua raiva sufocava. Era normal dizer que ele estava tendo um caso longe, mas ele estava tendo um caso com a cunhada, que morava bem ao lado, fazendo-a odiá-lo até a loucura. Ela saiu triste, vendo o marido fazendo carpintaria, ficou ainda mais brava. Vélo. Você me enganou desta vez, mas não da próxima. Que canalha! Que tipo de família trairia a cunhada? Vocês são mesmo humanos. Não conseguem pensar? Daniel ainda está vivo. Se continuar fazendo isso,
pense bem no que fez. Olhando para o rosto assustado do Sr. Guilherme, ela sabia que ele tinha acabado de voltar da corrida. Ele tentou agir como se não soubesse de nada. Que bobagem você está falando? É tudo bobagem. Não vê que estou trabalhando? Você ainda nega? Sua filha viu vocês ali se pegando. Vocês ainda conseguem argumentar? Bobagem! Escutem só as crianças. Eu vou ficar de boca fechada ou os vizinhos vão ouvir. Vamos lá. Se vocês não disserem, a vila inteira vai saber que vocês dois estão dormindo juntos. Que dignidade vocês ainda têm para manter a dignidade? Lembrem-se do seu rosto. Não deixem que eu os pegue, mesmo que implorem, eu não os deixo ir. O Sr. Guilherme jogou a serra no chão, furioso, e entrou direto em casa, com uma expressão muito magoada. A senhora Hilda também não se deixou abater e entrou direto em casa. Tô te dizendo, alguém me contou que você e a Elvia estão tendo um caso. É melhor tomar cuidado. Você é tão canalha a ponto de ficar saindo com a sua própria cunhada? Meus próprios filhos te veem por aí com frequência. O Sr. Guilherme tentou se recompor, falando devagar para tranquilizar a esposa. Essa mulher é engraçada. Quem quer que tenha dito isso para mim, eu vou dar um tapa na cara dela. Ela é minha cunhada. Eu só venho aqui para ajudá-la com algum trabalho pesado de vez em quando. O Daniel sumiu. Então por que você está ajudando ela? O que você está pensando? Se você não tem nenhum problema, por que está em pânico? Se você vem visitar seu neto, venha como deve ser. Por que tem que fazer isso escondido? Estou te avisando. Se você e ela têm alguma intenção pelas minhas costas, vocês estão em apuros comigo. Cuidado. Dona Hilda estava muito brava, mas não podia pegá-lo em flagrante, então ela teve que aguentar. O Sr. Guilherme também tremia de medo. Vendo a senhora Hilda emburrada e continuando a ir para o campo, ele correu rapidamente para a casa de Elvia para avisar. Vocês só vieram agora? A senhora Hilda acabou de voltar daqui. Ei, alguém nos denunciou para ela. Então, de agora em diante, temos que ter cuidado. As coisas parecem estar muito tensas agora. Talvez devêssemos parar. De agora em diante, limitarei meus encontros com vocês, e vocês não devem mais vir à minha casa. Vamos esperar um pouco e depois decidir. Se a gente só andar por aí escondido, o que há para ter medo? A senhora Hilda não vai nos pegar em flagrante, então por que eu deveria ter medo? Ah, onde está a sua masculinidade? Lui implorou. Hoje ela errou, mas se me pegar da próxima vez, nós dois estaremos mortos. E parece que foi no dia em que estávamos brincando no chiqueiro, que os vizinhos nos viram e contaram para sua esposa. Bem, vamos deixar por isso mesmo, não puxe o gatilho ou tudo estará arruinado. O Sr. Guilherme estava tão assustado que seu rosto empalideceu, mas Elvia apenas manteve o rosto sério, como se nada tivesse acontecido. Do que uma mulher sem vergonha como Elvia poderia ter medo?
Sua natureza paqueradora a havia mudado. Seu valor humano agora era zero. O que Elvia temia agora era não poder estar perto dos homens. Daquele dia em diante, a expressão da senhora Hilda em relação à cunhada mudou completamente. Quando se encontravam na rua, ambas se tratavam como estranhas, sem sequer se darem ao trabalho de se cumprimentar. O rosto de Elvia estava tenso e arrogante. Além disso, o rosto de Elvia era arrogante, demonstrando um olhar muito desafiador. Por isso, a senhora Hilda acreditava ainda mais que o marido e Elvia haviam feito algo ruim e obscuro. Só que ela ainda não os havia flagrado. A supervisão da senhora Hilda sobre o senhor Guilherme tornou-se cada vez mais rigorosa. O senhor Guilherme agora entendia o problema, então quase não ousava mais ir à casa da cunhada e também limitava seus encontros com Elvia na rua. Mas com Elvia era diferente. Tendo alguém para resolver aquele problema para ela, agora ela tinha que passar fome, então não aguentava mais. Seus instintos continuavam aflorando, e todos os dias ela era tão ousada que saía até o fim do beco. Sempre que a dona Hilda ia trabalhar, ela chamava o senhor Guilherme. Irmão, vejo que a dona Hilda acabou de sair para o trabalho. Vem cá, preciso da sua ajuda. O que foi? É importante? Eu te disse para não vir mais aqui. Se ela voltar, você vai morrer. Minha filha está lá em cima. Somos irmãos. Não podemos ir um para a casa do outro. Por que você está com tanto medo? Vem aqui, eu só preciso da sua ajuda. Ao ouvir Elvia dizer isso, o senhor Guilherme foi um pouco atencioso demais. Estalou a língua novamente, pensando que estava apenas ajudando a carregar as coisas. Quem diria que, assim que chegaram à porta, Elvia o abraçou com força e puxou o senhor Guilherme direto para a cama. A loucura de Elvia fez com que o senhor Guilherme não conseguisse resistir. Então, ele foi atraído para o ato sexual novamente. Ele havia tentado manter a compostura por alguns dias, mas hoje cometeu um erro. Talvez a esperteza de Elvia o tenha feito incapaz de se controlar. Então, os dois se jogaram um no outro, ficando próximos naquela cama. Foi também nesse dia que a filha o seguiu e correu até o campo para contar à senhora Hilda. Mais uma vez, a senhora Hilda não conseguiu pegá-lo trapaceando. Mesmo tendo entrado correndo em casa, não conseguiu pegar o senhor Guilherme. Bastava voltar um pouco mais cedo e tudo teria sido diferente. Ninguém era tão ousado quanto essa cunhada. Mesmo tendo sido pega várias vezes, Elvia não tinha medo. Não pensava nas consequências. Não precisava pensar em valores morais. Uma coisa era dizer que o senhor Guilherme foi seduzido, mas Elvia era uma mulher que não pensava na própria dignidade. Talvez Elvia não tivesse medo da opinião pública, das fofocas ou da má reputação, então ousou fazer isso. Depois de quase um mês, tudo ficou quieto. Dona Hilda viu que o senhor Guilherme estava trabalhando duro e não visitava mais aquele lado. Ela também trouxe a filha e não viu o pai visitar o neto,
então a dona Hilda foi um pouco negligente. Em parte subjetivamente, pensando que o velho marido estava com medo, ela também baixou a guarda. Ela não sabia que a cunhada do outro lado ainda sentia a falta do marido dia e noite, ainda espreita para convidá-lo a vir. Em outra tarde de sexta-feira, após um período de paz, a senhora Hilda saiu para o campo para arrancar as mudas. O senhor Guilherme estava cortando lenha no quintal. Elvia estava parada, atrevida, na beira do jardim, acenando para o senhor Guilherme em sua direção. O senhor Guilherme saiu correndo. Entre, não me chame. Estou com medo. A senhora Hilda está voltando para casa agora. Você não tem nada a temer. Venha aqui comigo por 5 ou 10 minutos e depois vá para casa. Faz tanto tempo que não te vejo, sinto tanta saudade. Eu não vou. Se descobrirem a gente agora, nossa família inteira vai ficar arruinada. Vamos acabar com isso, não faça isso de novo. Entre, ninguém pode nos ver conversando, é difícil sair. Vamos, só mais uma vez. É isso por hoje, de agora em diante não vou pedir mais nada. Você sabe que tenho muitas exigências. Se você não vier, eu venho. O senhor Guilherme estava em um dilema, sem saber o que fazer. Era inconveniente deixar a cunhada ali, mas ele tinha medo de ir para lá. Já havia sido flagrado pela esposa uma vez, então onde encontraria coragem para ir? Agora, mesmo que ela estivesse nua na sua frente, ele não se importaria. Mas, no fim, pensou que Elvia provavelmente só queria mais uma vez, então estalou a língua e correu, esperando que dessa vez acabasse com tudo. Ok, pode entrar, eu já vou. O senhor Guilherme desligou a porta elétrica, olhou em volta, contornou a cerca e foi até a casa de Elvia. Ele pensou que aquele caminho seria seguro e ninguém saberia. Mas ele estava enganado. Dona Hilda tinha ido à casa de cada vizinho para pedir que ficassem de olho em seu marido feio. No momento em que ele se esgueirava para lá, uma tia da casa ao lado o viu. Então, ele correu para o campo para avisar a Dona Hilda. Nesse momento, a Dona Hilda estava determinada a não perder mais nada. Ela correu para casa rapidamente. No caminho, chamou a irmã mais nova para ajudar. Quando Vim e Elvia estavam enroscados na cama, a Dona Hilda entrou correndo. Ela bateu a janela e viu o casal malvado fazendo aquilo com os próprios olhos. O senhor Guilherme ficou chocado ao ser descoberto e vestiu as roupas novamente. Elvia vestiu o vestido calmamente, como se nada tivesse acontecido. Lá fora, a senhora Hilda fez um grande alvoroço na vizinhança, na aldeia. As 3 irmãs da senhora Hilda estavam fortes como um prato, xingando em voz alta. Como a porta estava trancada, elas não conseguiram entrar. Somente quando o senhor Guilherme abriu a porta para correr para casa, a senhora Hilda courut para pegar trapasseando. O senhor Guilherme foi direto para casa, humilhado, sem coragem suficiente para defender a cunhada. Ele abaixou a cabeça,
humilhado e humilhado diante dos vizinhos, aos olhos dos vizinhos. O desprezo foi transmitido ao seu coração. Há algum tempo, os vizinhos também falavam sobre isso, mas ninguém acreditava. Nesta aldeia, desde o início de Elvia até agora, não existia tal coisa como um marido tendo um caso com sua cunhada. Elvia foi arrastada para o pátio pelas 3 irmãs da senhora. Hilda para ser espancada. Suas roupas foram rasgadas em pedaços, seu cabelo foi cortado em pedaços bagunçados. Tapas como trovões foram dadas a Elvia como recompensa. Durante todo esse tempo, a senhora Hilda vinha enviando maldições e insultos. Elvia permaneceu teimosa, sem dizer uma palavra, nem uma única palavra de desculpas, apenas carrancuda e mal-humorada. As 3 irmãs da senhora Hilda arrastaram para a casa cultural da aldeia para ser ridicularizada. Todos foram assistir como um festival. O som de fofocas era alto em todos os lugares. Depois daquelas surras horríveis, Elvia teve que se desculpar e prometer deixar este lugar. De agora em diante, ela não voltaria mais para esta aldeia, e somente Elvia poderia viver nesta terra. No final, Elvia teve que deixar o país. Ela retornou a Doha, no Catar, para fazer negócios e criar os filhos, na esperança de que, quando eles crescessem, ela voltasse para sua terra natal. Daquele dia em diante, o Sr. Guilherme teve que suportar os insultos cruéis da senhora Hilda, dia após dia, até que ela se sentisse satisfeita. Mas, felizmente, ele sabia o que estava errado e se corrigiu. Mais tarde, trabalhou mais arduamente, nunca mais ousando pensar em coisas tão ruins. Ele entendia o preço que tinha que pagar, entendia a má reputação que deixaria para trás por gerações. Se tivesse um caso com outra pessoa, tudo bem, mas se tivesse um caso com a própria cunhada, por mais que tentasse, nunca conseguiria se reconciliar com o falecido irmão. Então é aqui que nossa história termina. Participe da conversa na seção de comentários deste vídeo e faça parte da nossa apaixonada família de contadores de histórias. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que amor e carinho podem levar à aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções intensas e fazem você questionar seus pensamentos e seu coração, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com seus amigos e prepare-se para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto dos casos de amor proibido. Obrigada por escolher nosso canal e junte-se a nós nessa corrida apaixonante e dramática por casos amorosos, com cada história tendo um toque de realidade. Aguardamos ansiosamente para ver você nas novas histórias em breve.